Bombas caseiras, feitas com objetos domésticos, surgiram hoje como o principal objeto da investigação das autoridades americanas sobre o ataque que matou 3 pessoas no final da maratona de Boston. O repórter Elter Duarte acompanhou o dia de investigações. Novos vídeos gravados por cinegrafistas amadores foram distribuídos pelas agências de notícias. Nas imagens, a polícia procura pistas que levem aos responsáveis pelos ataques. Os fragmentos indicam que o tipo de explosivo usado é comum, artesanal, caseiro, fácil de ser manipulado, o que afasta um pouco a possibilidade de um ataque coordenado por um grupo terrorista internacional. Provavelmente foram usadas 2 panelas de pressão de 6 litros. As bombas teriam sido armadas dentro das panelas com pólvora, pregos e pequenas bolas de metal usadas em rolamentos, isso para provocar ainda mais estragos. As 2 panelas ficaram escondidas em mochilas pretas. Uma foi colocada perto da linha de chegada. A outra ficou a 90 metros dali na mesma rua. Elas explodiram com uma diferença de 12 segundos. Segundo o jornal Boston Globe, os peritos também encontraram uma placa de circuito eletrônico que teria sido usada como detonador. Explosivos desse tipo foram usados por insurgentes no Iraque e no Afeganistão contra soldados americanos e locais. Os estilhaços provocam ferimentos graves e até a morte. Several patients, as you know, had fragments removed. Médicos que atenderam os feridos disseram que retiraram vários estilhaços cravados nos corpos das vítimas. Shrapnel, nails that these bombs had. O FBI confirmou que está analisando pedaços de nylon preto que podem ser das bolsas usadas para esconder as bombas. As investigações acontecem dentro e fora dos Estados Unidos. Até agora, ninguém assumiu a autoria do ataque e nenhum suspeito foi apontado. O FBI pede que seja informado sobre qualquer pessoa que tenha sido vista nos arredores da linha de chegada da maratona usando uma mochila preta de nylon ou material parecido. Em Washington, o presidente Barack Obama disse que o caso está sendo investigado como um ato de terrorismo e completou: What we don't yet know, however, não sabemos quem conduziu esse ataque, o porquê, se foi executado por uma organização terrorista internacional ou doméstica, ou se foi um ato individual. Ninguém assumiu a autoria pelos ataques. Nenhum suspeito foi apontado. Nos aeroportos, nas ruas de Boston, Washington e Nova York, a sensação de insegurança só aumenta. Agora nós vamos ao vivo a Boston, nos Estados Unidos, com Elter Duarte. Elter, como você já disse na reportagem, por enquanto ainda não há nenhum suspeito, nenhum responsável foi apontado por esse atentado. Boa noite, William e Cris, exatamente isso. Por enquanto, a polícia não aponta nenhum suspeito e isso é o que mais chama a atenção nesse momento. Bom, a investigação deve ser longa e complicada e essas são palavras do próprio FBI. As autoridades dão pouquíssimas informações, mas aparentemente ainda estão bem longe de encontrar o responsável ou os responsáveis por esse ataque aqui em Boston. O que a polícia tem quase certeza é sobre o material que foi usado nos explosivos. A gente vai ver agora uma imagem divulgada pela agência de notícia Associated Press. A foto mostra uma panela de ferro retorcida, provavelmente uma panela de pressão, como a gente disse agora há pouco na reportagem. O autor dos ataques teria colocado as bombas dentro dessa panela de pressão e 2 dessas panelas teriam sido usadas. E dentro delas eles também teriam colocado outros materiais como pregos. O FBI não confirma 100% essa informação. Quer dizer, ela faz parte da investigação que ainda deve ir longe. Willy Cristiani. Obrigado, Elter, em Boston. Uma série de incidentes após os atentados de Boston, que normalmente seriam considerados corriqueiros, essa série contribuiu para aumentar o nervosismo, a ansiedade e o medo no país mais poderoso do mundo. Jorge Pontual, boa noite para você em Nova York. Um colunista de jornal, lá em Boston, aliás, Pontual, resumiu bem a situação. Se é um atentado doméstico, o país está doente. Se ele veio de fora, nunca vai se sentir seguro. Boa noite. Se o autor do atentado for um americano agindo sozinho, como já aconteceu antes, será um pouco mais fácil superar. Mas se for obra de uma rede internacional, aí revela uma falha grave na defesa do país. Hoje todo mundo aqui estava mais paranoico e inseguro.
Em Nova York, um dos principais aeroportos, o LaGuardia, chegou a fechar de manhã por suspeita de bomba. Em Washington, um envelope com veneno no Congresso americano ressuscitou o clima de medo vivido em 2001 nos ataques com antraz, que depois foram atribuídos a um cientista louco que se suicidou. A carta com ricina estava endereçada ao senador republicano Roger Wicker, do Mississippi. A substância foi identificada antes que ele abrisse o envelope. O FBI está investigando o caso, já tem um suspeito. Mas as autoridades disseram que é cedo para dizer se esse episódio em Washington está relacionado com os atentados em Boston. O que os dois casos têm em comum é a sensação de insegurança que deixa nos americanos, que já foram tantas vezes alvos de terroristas nacionais e estrangeiros. Para explicar o atentado de Boston, a hipótese mais provável no momento é a do lobo solitário, o terrorista doméstico que age sozinho. Essa é a opinião da cientista política Vanessa Neumann. Ela lembra um caso similar do americano Eric Rudolph, que detonou uma bomba rudimentar na Olimpíada de Atlanta em 96, matando uma pessoa e ferindo 111. Eric também detonou 3 bombas em clínicas de aborto. Só depois que ele foi preso, em 2005, confessou o atentado de Atlanta, que ficou sem explicação por quase 10 anos. No caso de Boston, aponta Vanessa, as bombas também são rudimentares e os serviços de informações, como a CIA, não detectaram nenhum sinal vindo das redes terroristas conhecidas de que algo estaria sendo planejado. Se a hipótese do lobo solitário se confirmar, e se o culpado for capturado, a tragédia de Boston será vista pelos americanos com um certo alívio, como um incidente isolado que dificilmente se repetirá. Mas se o terrorista não for apanhado, ou se, ao contrário do que parece, se descobrir que uma rede internacional está por trás do atentado na Maratona, um novo período de incerteza e insegurança poderá se instaurar na sociedade americana. Segundo a analista, o alvo do atentado é a imagem do presidente Obama. Se ninguém for preso como responsável pelas explosões em Boston, ou se ficar provado que uma rede internacional planejou e executou o atentado, a credibilidade de Obama será diretamente atingida. Vanessa viveu na Grã-Bretanha. Os britânicos, ela diz, enfrentaram uma longa série de atentados dos terroristas irlandeses. Aprenderam a conviver com isso e adotaram medidas rígidas de segurança. Ninguém deixa um pacote ou mochila na rua na Grã-Bretanha, ela diz. Quando isso acontece, todos chamam imediatamente a polícia. É uma paranoia necessária que os americanos terão que adotar. A gente vai voltar agora ao vivo a Boston com Elter Duarte. Elter, a polícia ainda não divulgou a identidade da terceira pessoa que morreu no atentado. Isso, Cris. O que se sabe é que é uma mulher da China e que a família não autorizou que o nome dela fosse divulgado. Além dessa mulher, morreram na tragédia aqui em Boston a americana Crystal Campbell, de 29 anos, que estava esperando uma amiga cruzar a linha de chegada. E Martin Richard, de 8 anos. O garoto assistia a maratona com a mãe e a irmã. A irmã de Martin, de 6 anos, perdeu uma perna e a mãe está internada com uma lesão cerebral. Agora à noite, centenas de pessoas fizeram uma vigília aqui em Boston e foi bastante emocionante. As pessoas levaram velas, flores e faixas para homenagear os mortos e os feridos nessa tragédia aqui na cidade. William. Obrigado. Boa noite para você em Boston, Elter.